Muito boa tarde, meus nobres amigos, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para oferecer a todos mais um dos nossos vídeos que contém assuntos desta doutrina abençoada dos Espíritos e do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, antes de mais nada, ao coração querido de nossa Mãe Santíssima, pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede para que possamos veicular ensinamentos tão sublimes, tão necessários à nossa educação espiritual. O nosso vídeo de hoje é o de número 54 e tem como título Os Perigos da Fascinação. É um artigo publicado no Reformador de dezembro de 1981, de autoria de Sueli Caldas Schubert, publicado pela Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, RJ. Ela inicia assim, citando um dicionário, onde consta a palavra fascinar, significa dominar por encantamento, prender com feitiços, dar quebranto a, enfeitiçar. O dicionário traz fascinação, atração irresistível, fascínio, encanto. É o novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda. Sueli inicia, abre aspas, a fascinação é um gênero de obsessão que apresenta graves consequências. Segundo esclarece Kardec, abre aspas, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Fecha aspas. A influência exercida pelo espírito fascinador é tão intensa, diz-nos Kardec, que o fascinado é dirigido por ele tal como se fora um cego. Mas um cego a quem falta, principalmente, a visão de si mesmo, o discernimento, a acuidade em relação aos próprios pensamentos e atos. E ainda mais, prossegue Kardec, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Fecha aspas. O codificador dá o exemplo do médium psicógrafo que, recebendo as comunicações mais ridículas, tem plena convicção de que são excelentes e transmitidas por espíritos elevados. O médium fascinado não admite a menor restrição ao que produz mediunicamente. Não aceita críticas ou ponderações e se afasta, ofendido, daqueles que as façam. Modalidades da fascinação. Existe a fascinação sob várias modalidades. A história apresenta diversos e marcantes exemplos de fascinados, visto que a este gênero de obsessão não estão apenas sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos,
os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Nabucodonosor, rei da Caldeia, crendo-se um cavalo, comia a grama dos jardins do seu palácio. Judas, fascinado pela ambição, traiu Jesus. Nero, julgando-se um grande músico, tocava harpa e cantava, enquanto Roma ardia nas chamas ateadas por ordem dele. Napoleão, autofascinado pelo próprio poder, coroa-se a si mesmo. Hitler, pregando a supremacia da raça ariana, ordena o morticínio de milhões de pessoas. Nos dias atuais, Jim Jones, tempos passados, nas Guianas, supondo-se predestinado, comanda assassinatos e induz a suicídios. A fascinação exacerbada, aliada ao poder, tem sempre consequências graves e danosas. Assim como ocorre com os outros gêneros de obsessão, também a fascinação é exercida não somente por espíritos desencarnados visando encarnados, mas igualmente de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, e ainda pode exercer-se de um encarnado sobre si próprio a autofascinação. A fascinação pode ser encontrada em diferentes gradações, chegando a ser tão sutil que pode passar despercebida. Nos casos mais graves, assume a característica de verdadeira subjugação. Em nossa vida diária, defrontamo-nos, não raro, com pessoas portadoras desse gênero de obsessão. São, por exemplo, aqueles que se julgam infalíveis, donos da verdade e que sempre querem dar a última palavra. São intratáveis e exigem de seu semelhante comportamento de acordo com seu ponto de vista. Não admitem a mínima censura ou reação contrária aos seus atos, mas são críticos ferinos e constantes das atitudes alheias. São prepotentes, ditadores, invariavelmente vaidosos e narcisistas. São inclusive autofascinados, cultuando com deleite a crença de serem superiores aos demais seres humanos. Muitos têm opiniões próprias, esdrúxulas e incoerentes, derivando delas teorias estranhas que atraem adeptos. Também os casos de paixões absurdas, geralmente unilaterais, quando uma pessoa se deixa fascinar por outra, enredando-se em paixão escravizante e mórbida, nem sempre correspondida. Pode até mesmo ser incentivada pelo ser que, objeto desse sentimento deformado, envaidecido por despertar tais emoções, ou, ao contrário, ser repelida. Esses estados emocionais desequilibrados podem levar a atos de extrema violência. Características da fascinação. A fascinação apresenta características muito diversas dos outros gêneros de obsessão.
Isto porque a pessoa sobre a qual o espírito fascinador exerce sua influência torna-se, na maioria dos casos, também fascinadora. É o que aconteceu com Hitler, que, sendo fascinado, exercia a fascinação com tal intensidade que dominava um número incalculável de pessoas, evidentemente teleconduzido e assessorado por uma falange de obsessores desencarnados e encarnados. Quase a mesma coisa aconteceu com Jim Jones, nas Guianas, em menores proporções. E é o que vemos todos os dias relativamente a essas teorias e seitas esdrúxulas que surgem em todos os cantos da terra. Os inventores das seitas, crendo-se predestinados, iniciam a tarefa de catequização. Têm a palavra fácil, grande dose de magnetismo, qualidades estas intensificadas pelos espíritos fascinadores, e conseguem atrair criaturas que sintonizam em faixa vibratória semelhante. Aliás, somente esta sintonia pode explicar o domínio hipnótico que exercem sobre as massas. Para os que estão de fora, flagrantes são as incongruências e os absurdos de tais crenças. Mas fascinador e fascinado são incapazes de perceber. Em decorrência dessa estreita afinidade, dessa completa interdependência psíquica, as pessoas obliteradas em sua capacidade de raciocinar abandonam seus lares, seus entes queridos e, como autênticos autômatos, seguem o seu líder. É preciso recordar que tais fatos ocorrem dada a preferência que os seres humanos ainda evidenciam pelas sombras, pelos vícios e paixões, afastando-se por vontade própria de tudo o que edifica e faz crescer espiritualmente. Mecanismos da fascinação. A fascinação baseia-se fundamentalmente na hipnose. André Luiz apresenta-nos um interessante caso de fascinação no capítulo 23 de Nos Domínios da Mediunidade. Refere-se ele, no seu relato, a uma senhora, entre aspas, controlada por terrível hipnotizador desencarnado, fecha aspas, que, desejoso de vingança, planeja humilhá-la e ultrajá-la, utilizando-se da sugestão pretendida, fazer dela uma vítima integral da licantropia deformante. Esclarece ainda que, a semelhantes vampiros, devemos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Neste caso mencionado, vemos a fascinação como características de subjugação, pois a vítima apresenta-se dominada, subjugada pelo algoz. Analisando a fascinação, conclui-se que no processo de fascínio, duas são as alternativas visadas pelos espíritos fascinadores: a humilhação da vítima, induzindo-a a praticar atos que a tornem ridícula e a degradem, ou a exaltação da vaidade, fazendo-a crescer um ser especial, predestinado a grandes missões. Na primeira alternativa está o caso citado por André Luiz, e na segunda, o caso citado pelo codificador em
o Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 239, bem como os criadores de seitas estranhas e que se auto-intitulam profetas, e todas as demais nuances que o processo obsessivo por fascinação apresente. Vemos constantemente em certos cultos na televisão certas pessoas dizerem que são profetas enviados por Deus. O espírito fascinador atua na mente da vítima, interrompendo o fluxo dos seus pensamentos e interferindo com a sua própria onda mental, em processos idênticos ao que ocorre no rádio, quando uma emissora clandestina entra na frequência operada por outra emissora, abafando completamente o seu sinal. A pessoa visada passa a ter o seu pensamento controlado e cerceado, o que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. O perseguidor utiliza então a repetição constante de suas ideias, configurando-se assim a hipnose que leva o fascinado a agir teleguiado pelo ser invisível. Mesmo que a vítima não tenha mediunidade ostensiva, adverte Kardec, entre aspas, mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar, fecha aspas. O seu algoz tem condições de se fazer pressentido e de atuar, mormente através do desdobramento nos instantes do sono, ocasião em que se intensificam os processos hipnóticos e de enredamento. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Está no Livro dos Médiuns, item 239, esclarece Kardec. O que predispõe à fascinação? A inferioridade e as dívidas do passado são os fatores que tornam a criatura predisposta às obsessões. Manuel Filomeno de Miranda nos alerta a respeito, abre aspas, em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Fecha aspas. As dívidas morais do pretérito tornam o ser humano vulnerável frente ao seu credor, carregando no cofre da consciência a culpa, talvez o remorso. O homem sente-se incapaz de lutar. Cônscio de suas dívidas, acaba cedendo, preso aos vínculos de compromissos obscuros e até mesmo, quando já corroído pelo remorso, em processo de autopunição, deixando-se, portanto, ser teleguiado pelo algoz. Como autômato, praticará atos ridículos, vivendo situações constrangedoras que o humilham e o degradam. Ou se apresentará como enviado divino, com mandato especial, liderando aquelas outras almas que se afinizem com os seus próprios absurdos. Os perigos da fascinação. Além destes já enumerados, é conveniente refletirmos naqueles outros casos que nos falam mais de perto. Nossa única finalidade é contribuir para o estudo deste problema que nos aflige a todos, e é o que fazemos com o maior carinho e respeito que nos merecem todos os companheiros, compreendendo-se que nós mesmos nos arrolamos como primeiros necessitados.
Temos observado que as entidades obsessoras lançam mão das técnicas de fascinação com muito mais constância do que se pode supor, assolando a vaidade com requintes de sutileza, insuflam no meio espírita as ideias personalistas, os apegos aos pontos de vista, o melindre, a inveja e o ciúme. Tudo isso encoberto pelos argumentos de missão, mandatos, prerrogativas, etc. Com referência aos médiuns que estão atuando, Kardec referiu-se somente ao médium psicógrafo. É evidente, porém, que os espíritos fascinadores visam não apenas estes, mas também os que exercem outros tipos de mediunidade, tais como os psicofônicos, os de curas, os de efeitos físicos, etc. Muitas vezes confundindo-se e mesclando com a mistificação e a fraude. Bem assim, os doutrinadores, os oradores, os dirigentes de centros, enfim, ninguém está totalmente imunizado contra as investidas das sombras. Sabemos à saciedade que o objetivo de determinados irmãos desencarnados, ainda não esclarecidos, é criar óbices ao progresso da doutrina espírita, e nada melhor para alcançar esse intento do que utilizar os próprios espíritas, partindo do princípio que toda casa dividida desmorona. Alerta, aliás, que deixou Jesus bem claro em várias passagens. E, infelizmente, meditando a respeito, vamos encontrar sinais evidentes dos processos de fascinação em nosso próprio movimento. O perigo maior da fascinação é, realmente, a sua característica sutil. Ela pode levar uma pessoa instruída, esclarecida, a mesclar suas ideias pessoais, suas teorias extravagantes aos postulados doutrinários e disseminá-los através da palavra. Por exemplo, confundindo os neófitos, os invigilantes e os pouco conhecedores do Espiritismo para conseguir seus objetivos usando os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus, além de citações dos livros da codificação de Emmanuel, André Luiz e outros benfeitores. São aqueles que, julgando-se demasiadamente avançados, proclamam que Kardec está ultrapassado e que é preciso modernizar a doutrina espírita, logicamente contrapondo aos ensinamentos basilares da codificação as suas teorias pessoais. São os que se deixam endeusar e até incentivam isso, e que, para trabalharem, necessitam do incenso dos elogios, exercendo grande domínio sobre o grupo de criaturas que gravitam ao seu redor, impedindo-lhes que cresçam espiritualmente e, sobretudo, que pensem por si mesmos, por si mesmas. São os que se apegam aos cargos, acreditando-se os únicos capazes e em condições de exercê-los, e para que se mantenham indefinidamente neles, usam dos recursos dos bastidores, mesmo que para isto fomentem a cisânia ou desiludam companheiros de reconhecido valor. Em certos casos, a trama dos espíritos fascinadores é tão bem urdida que poucos se apercebem. Aparentemente tudo está indo a contento, mas para alguns poucos se mantenham no que julgam ser a linha de frente,
Muitos outros são impedidos de trabalhar, cerceados nas suas iniciativas, tolhidos nos seus bons propósitos, até que, cansados e desiludidos, abandonem seus ideais de cooperação, encolhidos e frustrados, porque para eles não houve oportunidade de servir na seara espiritista. São ainda os que deturpam os ensinos da doutrina espírita, mesclando-os com um verdadeiro amálgama de filosofias e religiões diversas, descaracterizando-a. Na maioria desses casos, a pessoa está convicta de que age acertadamente e usa como carta de crédito o seu amor ao espiritismo, continuamente proclamado. Em verdade, tais companheiros estão servindo-se da doutrina espírita e não servindo à doutrina espírita. Não poucas vezes ouve-se exclamar: é um absurdo que tais fatos aconteçam no meio espírita. Realmente, não deveriam acontecer. Todavia, os espíritas não são nem melhores nem piores que os outros seres humanos. São espíritos em provas. Lembra-nos, Joana de Ângeles, em processos evolutivos dolorosos, graças à nossa insensatez de ontem e, infelizmente, de hoje ainda. A desobsessão. Assevera Allan Kardec que a fascinação é infinitamente mais rebelde, sempre, do que a mais violenta subjugação. A experiência tem demonstrado que o tratamento espiritual da fascinação é realmente o mais difícil dentre os processos obsessivos, pelas características que se reveste. Dificilmente o fascinado irá admitir que está sendo alvo de obsessores e, portanto, necessitado de tratamento espiritual. Dificilmente se convencerá de que é igual às demais pessoas. Admitindo isto, estará aceitando a possibilidade de cometer erros, de ter falhas. Esta hipótese o faz sentir-se diminuído, aviltado. O estudo da doutrina espírita, feito em grupo, numa sequência de programação adrede preparada, seria o passo inicial para o seu despertamento e conscientização. Entretanto, aquele que é alvo de espíritos fascinadores foge de todo e qualquer tipo de estudo e se afasta de todos aqueles que o possam esclarecer e ajudar. Mais que os outros obsidiados, ele precisa receber através do diálogo todos os esclarecimentos imprescindíveis ao seu tratamento e ser conscientizado da sua própria participação neste. Enquanto os outros obsidiados apresentam-se espontaneamente ou são trazidos por terceiros para o tratamento, o fascinado, via de regra, não o faz e nem admite que tal hipótese seja levantada. É imprescindível que ele sinta que todos estamos em aprendizado e que ele não se diminui pelo fato de cometer erros e de não ser tão perfeito quanto supunha. Todos os recursos que a doutrina espírita oferece devem ser acionados para a terapia da fascinação, a exemplo do que fazemos com os outros tipos de processos obsessivos, compreendendo-se ser essencial ainda a autodesobsessão, com todas as suas implicações, tal como comentamos no nosso livro Obsessão, Desobsessão, lançado pela FEB, diz a Sueli Caldas Schubert.
Desculpa. Profilaxia da fascinação. Para um problema dessa ordem, avulta a importância da profilaxia. Cônscios de que somos, por enquanto, muito vulneráveis àquelas investidas que vêm de dentro para fora e aquelas outras que nos chegam de fora para dentro, urge nos empenhemos na vigilância, na oração e no trabalho do bem, para adquirirmos os antídotos a tão grave mal. A par disto tudo, é fundamental que nos conscientizemos de nossa realidade espiritual. Uma boa dose de humildade fará com que nos compenetremos da nossa condição de aprendizes incipientes, a soletrarem as primeiras palavras do conhecimento universal. Além do mais, o estudo da doutrina espírita, o estudo sistematizado, disciplinado e constante, estudo das obras básicas da codificação, feito com perseverança e gradualmente, de tal modo que possibilite a assimilação de seus postulados, o que, por certo, ocasionará a nossa transformação moral, escopo básico do espírita. E, finalmente, que possa ficar em nosso coração o exemplo inesquecível de Paulo de Tarso, tal como Emmanuel relata em Paulo e Estevão, o momento preciso em que o apóstolo dos gentios foi habilmente tentado por espíritos fascinadores que visavam impedir a sua caminhada, armando-lhe e a Silas, seu companheiro de viagem, uma cilada verdadeiramente tenebrosa. Ao pregar em Filipos, cidade da Macedônia, Paulo surpreendeu-se com a presença de uma jovem pitonisa que, após ouvir-lhe a palavra, gritava em altos brados para a multidão: recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. Como a cena se repetisse no dia seguinte, Paulo, percebendo a situação, desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente, a pobre moça recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. Mas Silas não entendeu a atitude de Paulo, já que interpretava a manifestação como um incentivo e conforto espiritual. A sós, interpelou o apóstolo da gentilidade, e Paulo, respondendo, deixou-nos a lição inovidável. Abre aspas. Porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluí-lo? Aquele espírito poderia falar em nome de Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos nós para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos
quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam as suas palavras, estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Paulo prosseguiu na sua trajetória redentora, perseverante e intimorato, arrostando perseguições e enfrentando os maiores obstáculos, mas acima de tudo, fiel a Jesus e ao labor evangélico. Quanto a nós outros, que possamos ter, como convertido de Damasco, a figura de Jesus como guia e exemplo máximo para nossas vidas, tal como dizem os espíritos da codificação na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Certamente, o evangelho sentido e vivido é a imunização natural, não só contra os perigos da fascinação, mas, sobretudo, contra todas as imperfeições que ainda existem em nós. Fecha aspas. Ficamos por aqui, meus nobres irmãos, agradecendo, como sempre, ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima por esta oportunidade sublime de podermos levar aos nossos companheiros esses ensinamentos que, tenho certeza, se transformarão em luz na mente e no coração de todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine o vosso lar, ilumine o vosso coração, que as bênçãos de Nossa Senhora protejam a sua família. Sejam felizes e não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes. Graças a Deus. Que assim seja.